Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Elton em mais uma videoaula de genética. Meus queridos, nós vamos agora estudar sobre regulação gênica ou regulação da expressão gênica em eucariotos, ok? Antes de vocês assistirem essa videoaula sobre regulação gênica em eucariotos, lembrem-se de assistir às aulas anteriores sobre esse conteúdo de regulação gênica. Pessoal, nós temos umas 3 aulas que falam sobre regulação gênica, a aula de introdução, a aula que nós falamos de regulação gênica em procariotos, sobre o Operon LAC, e nós temos a terceira aula que fala sobre a regulação gênica em procariotos, sobre o Operon do triptofano. Agora nós vamos ver aí sobre a videoaula em que nós vamos abordar sobre a regulação gênica em eucariotos. Como é que acontece a regulação gênica em eucariotos? Quando nós comparamos aí a regulação gênica em procariotos e nós entramos nos organismos eucariotos, nós temos, pessoal, muito mais níveis de regulação da expressão gênica em organismos formados por células eucarióticas, seja um organismo unicelular, como um fungo, por exemplo, ou seja um organismo multicelular, como nós, seres humanos. Nós vimos anteriormente, em alguns comentários nas videoaulas anteriores, que a regulação gênica em procariotos, nós vimos aí que existe a nível de transcrição, a nível de tradução e a nível de função enzimática. Para eucariotos, anotem aí, pessoal, existe também a nível de processamento do RNA mensageiro. Então, antes do RNA mensageiro sair do núcleo, ele pode sofrer um fenômeno chamado de processamento, ele pode ser alterado. E dependendo da alteração, essa alteração pode fazer uma regulação da expressão desses genes. A nível também de transporte, anotem aí, eucariotos também pode ter a nível de transporte do RNA mensageiro. Mas, professor, por que a nível de transporte não existe em organismos procariotos? Simplesmente, pessoal, porque procariotos não possuem núcleo. Eucarioto possui núcleo. E lembra? Tradução, que é a cópia do DNA servir de molde para formar uma molécula de RNA, acontece aonde em eucariotos? No núcleo. Isso acontece no núcleo, processo de transcrição. Então, se o RNA que é formado no processo de transcrição, ele precisa então fazer o quê? Sair do núcleo e ir para o citoplasma. Então, essa etapa de transporte do RNA, ele vai sair pelos poros do núcleo. Esse processo de transporte para o citoplasma pode sofrer alguns tipos de alterações também. E a nível de transporte pode ser, dependendo da alteração, pode ser um outro nível que acontece regulação gênica em eucariotos. Tradução também, onde o RNA ele vai ser usado para sintetizar uma cadeia de polipeptídeo, uma proteína. Então, isso que nós chamamos de tradução é um nível também muito utilizado pelas células eucarióticas para fazer a regulação da expressão gênica. E a função enzimática também, ou função proteica, né, de forma geral, a proteína já está pronta, ativa, e dependendo se essa proteína não tiver mais necessidade do seu metabolismo, de sua função, ela sofre um processo de degradação. E essa degradação já faz um balanço geral que a expressão dessas informações do DNA para formar esta proteína já não tem mais necessidade. Então, todos esses processos aqui serão inibidos. Então, quando nós falamos em regulação da expressão gênica em eucariotos, nós temos muito mais níveis de regulação. Lembrando, pessoal, que todas as células eucarióticas de um mesmo organismo, a grande parte, é claro, tirando as células gaméticas, o restante são células que contêm o mesmo genoma, que contêm um genoma idêntico. Mas, professor, por eles apresentarem um genoma idêntico, como é que nós temos células diferentes, de tecidos diferentes, de órgãos diferentes, de sistemas diferentes? E isso
ocasiona funções celulares diferentes se elas possuem o mesmo genoma. Isso se deve, pessoal, justamente porque essas células também, de forma geral, né, como as outras, elas fazem regulação da expressão dos genes. Então, dependendo dos genes que elas expressam e dependendo dos genes que elas regulam essa expressão, elas desenvolverão funções diferentes, possibilitando essa rica diversidade de células que nós, seres humanos, tem, comparando também outros seres multicelulares. Então, a diferença entre esses tipos de células ocorrem devido à expressão gênica diferencial. E é claro que nós fazemos um ressalve que essa expressão gênica diferencial se deve muito ao quê? Regulação da expressão gênica. Enquanto se expressa um tipo de gene, um outro gene é regulado. Este gene regulado em outra célula, ele é expresso. Então, nós temos essa diferença de expressão gênica e de regulação gênica em células diferentes, ocasionando funções diferentes. Então, pessoal, quando nós falamos em regulação gênica em eucariotos, nós temos muitos mais níveis, ok? Nós temos a nível até mesmo da própria cromatina, a forma que a cromatina vai estar compactada já é uma forma de auxiliar na regulação da expressão gênica. É uma forma que a célula se tem para fazer a regulação gênica. Nós vamos ver isso a nível de transcrição, a nível de processamento de RNA, a nível de transporte para o citoplasma, a nível de tradução, a nível de processamento de proteína. Então, existem proteínas que são sintetizadas, mas são sintetizadas de forma inativa, ou às vezes necessitam de algum processo de alguma modificação para se tornar ativa. E também transporte para o destino celular e também a questão de nível de degradação da proteína, função celular também. Então são diversos níveis, pessoal, quando nós falamos em níveis de regulação da expressão gênica. Por que nós temos mais níveis de regulação gênica em eucariotos? Simplesmente, pessoal, porque estas células, este tipo de célula, célula eucariótica, independente se é uma célula animal, se é a célula de um fungo, se é a célula de um vegetal, de uma alga, eles têm muito mais mecanismos de regulação gênica por causa de ser muito mais complexos do que uma célula procariótica. Se nós formos comparar uma célula vegetal, uma célula animal, de uma célula procariótica, uma bactéria, nós podemos ver as células eucarióticas, uma animal e vegetal, muito mais complexas do que uma célula procariótica. Isso necessita o quê? De mecanismos diferentes, mecanismos a mais de regulação da expressão gênica. Um exemplo, tá, pessoal, quando nós vamos ver aí regulação da expressão gênica em eucariotos, nós temos vários tipos, várias formas, vários processos que as células eucarióticas vão desenvolver para que faça a regulação da expressão gênica. Nesta videoaula, nós vamos ver algumas, tá, pessoal? Algumas, só não são todas. Então, isso vai depender do tipo de célula, tá? Do nível que não se expressando aquela informação contida no material genético, mas de forma geral, isso aqui vai acontecer muito em células animais, tá? Então nós vamos se basear bastante em células animais. Claro que isso pode acontecer em uma célula vegetal, algumas aqui, claro, alguns exemplos, sim, mas de forma geral vamos pensar aqui como se fosse uma célula animal. Pessoal, uma forma de acontecer regulação da expressão gênica já é observando a estrutura da cromatina, ok? Quando nós pensamos em material genético, nós temos o DNA e RNA. Vamos pensar primeiramente, apenas agora, no DNA. Nós sabemos que o DNA é uma fita, né, uma dupla fita de nucleotídeos. E aqui ó, nós temos apenas a molécula de DNA, mas pensem em nós, seres humanos, pessoal. Nós temos 46 moléculas de DNA. E é claro que são moléculas de DNA que não são deste tamanho, são muito maiores, tá? Então imagina só, 46 moléculas de DNA dentro de uma única célula. Pior ainda, melhor ainda, né, vamos dizer melhor, dentro
de uma estrutura que é o núcleo. Então imagina, os 46 moléculas de DNA não estão em toda a célula, estão em apenas uma região, o núcleo. Então imagina só, todo esse DNA eles têm que ser muito bem compactado, muito bem agregado ali. É como se você pegasse uma linha, né, um barbante, né, vários metros de barbante, e você pegasse e começasse então a amassar esse barbante, você vai compactar esse barbante. A mesma coisa acontece com as moléculas de DNA, eles precisam estar compactados para conseguir ficar agregadinho ali dentro do núcleo. Quem vai auxiliar nessa compactação, pessoal? São proteínas chamadas histonas. Essas histonas estarão intimamente ligadas à fita de DNA. Então aqui nós temos a fita de DNA em vermelho e as histonas seriam aqui essas bolinhas mais amarelo claro, tá? Então as histonas facilitam o quê? O grau de compactação. Então para o DNA estar muito bem compactado, eles estão ligados a proteínas chamadas de histonas, pessoal. Então, eles são responsáveis pelo grau de empacotamento das moléculas de DNA. Então, esse primeiro nível de empacotamento, quem faz são proteínas histonas. Depois, o DNA começa a se empacotar mais ainda, né, se compactar mais ainda. E existem proteínas que não são histonas que auxiliam nesta função. Mas as proteínas histonas são as proteínas, né, que vão realizar os primeiros níveis de empacotamento do DNA. E olha só que interessante, pessoal, como que é a biologia, né? Nós sabemos que as proteínas são formadas por aminoácidos. E esses dois tipos de aminoácidos, lisina e arginina, são aminoácidos carregados positivamente. O DNA, os nucleotídeos que formam o DNA, eles são carregados negativamente, tá? E olha só que interessante. Esta porção aqui, ó, onde está se ligando a molécula de DNA, essa porção da histona, ela é repleta em aminoácidos do tipo lisina ou arginina. Quer dizer, então, professor, que essa região é carregada positivamente? Sim, ela é bem mais positiva. E o DNA, como falei para vocês, é carregado negativamente. Então, imagina só, negativo do DNA, positivo da lisina com a arginina. Os opostos não se atraem. Então, essa ligação é uma ligação que possui muita afinidade. Por quê? Por causa da presença de muitas lisinas e muitas argininas que são carregados positivamente e tem uma grande ligação com a molécula de DNA, uma grande atração com a molécula de DNA, porque o DNA possui nucleotídeos que são carregados negativamente. E isso auxilia muito mais no grau de compactação, tá? Aqui então são as principais histonas, tá? Que nós temos nas nossas células. E as histonas, ó, aqui em vermelho nós temos a fita de DNA que se entrelaça nessas histonas, que são 8 histonas, formando o que nós chamamos de octâmeros de histonas. E depois nós temos uma nona histona, formando aqui uma estrutura que nós chamamos de nucleossomo, pessoal. Então, nucleossomo é basicamente o DNA juntamente com as histonas, auxiliando no grau de compactação. Agora pensem aqui comigo, pessoal. Nós sabemos que para que ocorra a síntese de uma molécula de RNA, o que tem que acontecer? Esse DNA ele tem que estar livre, né? Essa molécula de DNA ele tem que estar livre. Por quê? Porque as informações do DNA, o DNA vai servir de molde para formar a molécula de RNA. Se esse DNA, e lembrando, tem necessidade da ação de uma enzima, a enzima RNA polimerase, ela que vai fazer a leitura do DNA, usar o molde do DNA, o DNA como molde para formar a molécula de RNA. Agora pensem comigo, vai ser fácil essa enzima RNA polimerase conseguir chegar nesse DNA muito compactado?
Não consegue, pessoal. Então, quanto mais compactado o DNA estiver, mais difícil é a função da DNA, da RNA polimerase, ou seja, o grau de compactação, a estrutura da cromatina, ela já é um nível de regulação da expressão gênica. Então, se o DNA está muito bem compactado, tá? Está muito bem compactado, não vai ter ação da RNA polimerase. Se não tem ação da RNA polimerase, não tem formação de uma molécula de RNA, e esse RNA não vai dar prosseguimento no processo de tradução para formar uma proteína. Então, o nível de empacotamento do DNA, o nível de condensação, melhor dizendo, da molécula de DNA, quanto mais condensado, maior vai ser a dificuldade do RNA polimerase em agir e fazer então o processo de transcrição. Então, esse grau essa estrutura da cromatina, ela auxilia muito que ocorra a regulação da expressão gênica. Aqui, pessoal, ó, nós temos então, ó, o DNA, tá, a cromatina, aqui os nucleossomos, ó, tá, os nucleossomos, visto a microscópio eletrônico de transmissão. Então é possível ver, sim, ó, nitidamente, meus queridos, olha só que lindo, vários nucleossomos, né? Então aqui nós temos muitos nucleossomos, ou seja, o DNA está em um certo nível de condensação. Então aqui, ó, falou em cromatina. Cromatina é o que, professor? DNA juntamente com as histonas. Aí nós temos a cromatina. Falou em apenas DNA, é o DNA livre. Falou em cromatina, é porque esse DNA está agregado às histonas, ok? Então aqui nós temos, ó, uma cromatina, tá? Parte, né, de uma cromatina, que foi possível ver aí no microscópio de transmissão. Então aqui, ó, DNA apenas, DNA com as histonas, formando a cromatina, né? Aqui nós já temos esse DNA bem mais compactado, né? Não dá para ver aqui as histonas porque são muito pequenas, mas é como se fosse o DNA compactado, ok? Aqui é a região do centrômero, então aqui seria uma cromátide. Aqui nós temos duas cromátides, por quê? Porque esse DNA ele já se duplicou, né? Já se duplicou. E esse DNA, né, essa cromatina, se condensou no seu último grau de condensação, formando quem? Os cromossomos. Nesse caso, o cromossomo está duplicado, né? Uma cromátide e aqui a cromátide irmã, ok? Aqui o centrosoma, a região aqui em que vai ser ligado, né, os microtúbulos para fazer a divisão celular depois. Mas essa aqui é só para mostrar para vocês, né, a presença mesmo do nucleossomo, né? Aquela região do DNA que está agregada, que está ligada às proteínas histonas para auxiliar no processo de condensação. As histonas, pessoal, não são uma forma de regulação, são uma forma de regulação não específica. Como assim, professor, uma forma de regulação não específica? Porque elas não vão especificar uma sequência do DNA, uma sequência especial do DNA. Ela vai regular praticamente todo o DNA, né? Não vão se ligar numa porção específica, em genes específicos, né? As histonas vão se ligar em toda a porção do DNA, então ela não é específica, ela é uma regulação gênica mais generalizada, ok? Aqui só para mostrar para vocês, tá, a questão da eucromatina e da heterocromatina, pessoal. Então, o grau de condensação, nós podemos ver isso nitidamente por microscopia, ok? Então, quando nós temos lá o material genético que não está condensado, né, não está agregado, ou seja, é aquele material genético em que possui genes ativos, que eles podem fazer então o processo de transcrição e gerar uma molécula de RNA. Essa cromatina não condensada nós chamamos de eucromatina, verdadeiro, né? Cromatina verdadeira, que vai ser usada para formar um RNA que depois vai formar proteína. E depois nós temos a cromatina que é condensada, que nós chamamos de heterocromatina. E aí nós temos dois tipos, a constitutiva, que é aquela que permanece permanentemente inativa, e aquela facultativa, que permanentemente inativa em algumas linhagens, alguns tipos de células, elas podem ser inativas
permanentemente. Em outros tipos de linhagem de célula do mesmo organismo, ela pode se tornar ativa, pode se tornar uma eucromatina, desenvolver genes ativos em um determinado metabolismo ali da célula, em determinado momento em que a célula tiver. Outro exemplo, pessoal, então nós vemos o primeiro exemplo aí, a nível de estrutura da cromatina, né? Uma forma que nós podemos ter aí uma regulação da expressão gênica. Outro nível é que nós chamamos de acetilação das histonas. Como seria isso, pessoal? Olha só, aqui em preto nós temos o que? Essa linha preta seria então a molécula de DNA. Em azul clarinho aqui, em verde meio clarinho, nós temos então as histonas. Então aqui nós temos o que? A cromatina. Esta região aqui, ó, sobressaindo aqui pelas histonas, pessoal, são regiões da proteína histonas que nós chamamos de regiões terminais. As proteínas, em geral, têm essas regiões, né? Tem a região, a extremidade inicial e a extremidade terminal. Aqui é a extremidade terminal, então nós temos aqui várias extremidades terminais, tá? O que acontece, pessoal? Pode acontecer, tá, um processo que nós chamamos de acetilação das histonas, tá? A acetilação das histonas, o que seria? Existe uma molécula chamada acetil. Quando essa molécula acetil se liga à região terminal das histonas, lembra que as histonas ela auxilia no grau de compactação do DNA. Quando esse grupo acetil se liga à região terminal das histonas, ela deixa mais frouxo essa ligação das histonas com o DNA. Olha só como deixa frouxo, deixa uma região mais aberta, né? Descompactando essa molécula de DNA. Então, se fica descompactando, ativa o que? Ativa o processo de transcrição. A RNA polimerase pode vir aqui, como está frouxo, né? Tem aqui o local para ela trabalhar, está frouxo. A RNA polimerase pode vir aqui e fazer o processo de transcrição, usar o DNA de molde para formar uma molécula de RNA. Então, o processo de acetilação, ele auxilia na expressão gênica. Pode acontecer o processo inverso, pode ser retirado os grupos acetil das regiões terminais das histonas, que vai fazer o quê? Vai deixar, então, mais compactado, um processo de desacetilação. O processo de desacetilação vai deixar, então, a transcrição inativa, ou seja, a desacetilação é uma forma que a célula faz para regular a expressão gênica. A acetilação acontece expressão gênica e desacetilação regula a expressão gênica. Outro exemplo também de regulação da expressão gênica em eucariotos é a metilação do DNA. Pessoal, eles são diferentes, tá? O processo de metilação do DNA é diferente da acetilação. A acetilação tem a entrada de um grupo acetil. Metilação, já se está falando de um grupo chamado de grupo metil. Esse grupo metil ele vai se ligar na citosina da molécula de DNA. Quando esse metil se liga, acontece então a metilação do DNA. E qual que é o resultado? Silenciamento dos genes, né, que tem aí essa citosina alterada, tá? E esse silenciamento dos genes desenvolve então o que nós chamamos de regulação da expressão gênica. Lembrando, pessoal, essa metilação, tá, que é o grupo metil se ligar aí à citosina, ela não desenvolve mudança na sequência, tá, pessoal? Então a sequência ali não vai modificar, só vai apenas alterar o quê? Vai alterar o quê? Se vai silenciar ou não a expressão desses genes. Outro exemplo também, pessoal, que nós chamamos de modificações na extremidade do RNA mensageiro. Lembra lá que nós temos vários tipos de RNA, mensageiro, transportador e ribossômico? Então, existem algumas modificações que acontecem na extremidade, na ponta do RNA mensageiro, que são modificações essenciais para que aconteça a regulação da expressão gênica, ou expressão gênica, né? Pode ativar a expressão ou pode inibir a expressão.
Um deles é o que nós chamamos de CAP5. Lembrem, pessoal, que tanto a molécula de DNA como a molécula de RNA, elas possuem duas extremidades. A extremidade 5' e a extremidade 3'. Isso na molécula de RNA como na molécula de DNA também. E assim que esse RNA mensageiro ele é sintetizado, pessoal, esse CAP5, que é basicamente uma guanina metilada, ele se liga nessa porção 5' do RNA. Tá? Então, por isso nós chamamos de CAP5, ele se liga, né, na região, na extremidade 5' da molécula de RNA. Quando ele se liga nessa região, pessoal, ele primeiramente auxilia na ligação do RNA mensageiro com o ribossomo, e aí auxilia na tradução, na formação de uma proteína, mas ele também auxilia no que? Quando esse CAP5 se liga nessa região, nessa extremidade do RNA, ele protege esse RNA mensageiro de enzimas que vão degradá-lo, chamados de ribonucleases, ok? Então, quer dizer então que esse cap, quando estiver ligado aqui, esse RNA vai ficar inteiro, porque está protegendo contra a ação de ribonuclease. Essa informação do RNA pode ser usada então para o processo de tradução. Caso ocorra a saída desse CAP5 da extremidade, não vai ter mais a proteção contra a ribonuclease. Essas ribonucleases podem vir aqui e degradar toda a molécula de RNA. Então, quando o CAP5 está ausente, ocorre regulação da expressão gênica, tá? CAP5 ou capacete 5, tá? CAP vem de inglês, né? Capacete. O CAP ou capacete 5, tá? Mas geralmente CAP, né? Em português ou em inglês, tá? CAP 5, porque ele se liga na extremidade 5'. Aqui para mostrar para vocês, tá? O CAP5, tá? A guanosina aqui metilada, né? O metilguanosina. E aqui o grupo trifosfato que auxilia nessa ligação na molécula de DNA. Então aqui nós temos a molécula de DNA, ó, um nucleotídeo e aqui o outro nucleotídeo. Aqui seria o restante da porção da molécula de DNA, de RNA, perdão. Aí esse CAP5 ele se liga na extremidade 5', ó, que é a extremidade 5', se liga nessa extremidade, inibindo então a ação de ribonucleases. Falei para vocês de uma modificação que acontece na extremidade 5', mas existe também uma modificação que acontece na extremidade 3' do RNA mensageiro. Essa modificação é a inserção de uma cauda poli-A. O que seria essa cauda poli-A, pessoal? É basicamente a sequência, tá? Sequência de várias adeninas, tá? Vários resíduos de adenina que se liga na extremidade 3', tá? Então são várias adeninas, né? Resíduos de adeninas, entre 80 a 250 resíduos de adenina. Quando esse RNA é formado, lembra? CAP5 se liga e assim que ele finaliza a síntese, sobra então a extremidade 3', que vai se ligar à cauda poli-A. A cauda poli-A ela vai ter várias funções. Serve de ligação para proteínas específicas, né? Quando acontecer aí processo de síntese de proteína. Protege o RNA mensageiro de destruição enzimática. E ele está também presente em muitas RNAs mensageiros de bactérias também, não só em RNA mensageiro de células eucarióticas, mas já foi detectado essa cauda poli-A em RNA de bactérias também. Mas a principal função que nós colocamos no nosso tema é proteger o RNA mensageiro da destruição enzimática. Então, enquanto a cauda poli-A estiver na extremidade 3', esse RNA está protegido contra as enzimas que vão destruí-lo. Se tiver, então, a cauda poli-A juntamente com o CAP5, o RNA está preservado. O RNA pode ser usado, então, para formar uma proteína. Caso ocorra a saída do CAP5 e saída da cauda poli-A, eu posso ter, então, ataque de enzimas que vão degradar o RNA e isso vai gerar o quê? Uma regulação da expressão gênica. Por quê? Porque eu não tenho mais o processo de tradução, porque eu não tenho mais o RNA mensageiro
para que ocorra o processo de tradução. Então, quando a cauda poli A estiver ausente, assim como o CAP5, nós temos então regulação da expressão gênica. Quando eles estiverem presente no RNA, aí sim nós temos expressão gênica. Aqui para mostrar para vocês, tá? Como que isso acontece. Então aqui, ó, em azul nós temos a fita de DNA, dupla fita de DNA. Aqui uma fita, né, em azul, e aqui a segunda fita de DNA. A RNA polimerase, então, se liga numa região específica desse DNA e faz a abertura, pessoal, que nós chamamos de bolha de replicação, bolha essa forma, né, essa bolha aqui de replicação, né, de duplicação, de formação do RNA. Então, forma aqui essa bolha, tá? Essa bolha aqui, essa região aberta, e aí então a RNA polimerase consegue então usar o molde dessa fita de DNA para formar um RNA. Quando começa então a formar as primeiras unidades do RNA, já se ocorre a adição do CAP5. Lembra que a região que inicia aqui é a região da extremidade 5' Quando finaliza o RNA, nós temos então finalizado a extremidade 3'. Nessa extremidade 3' do RNA formado, nós temos a chegada de quem? Da cauda poli A. Ok? Então, assim que formou o RNA mensageiro, tem então a ligação da cauda poli A. Existem enzimas, né, que vão fazer esse processo para que ocorra então a ligação da cauda poli A. Outro exemplo também, pessoal, que acontece regulação da expressão gênica em eucariotos, é o que nós chamamos de splicing, tá? O que seria esse splicing? Pessoal, é um processo de maturação do RNA. O que seria isso? Quando nós pensamos, então, a molécula de DNA, então imagina só, que é a molécula de DNA, e na molécula de DNA, nas nossas moléculas de DNA, existem porções que vão ser expressas, né, que nós chamamos de regiões codificantes, e regiões não codificantes. As regiões codificantes nós chamamos de exon. E as regiões não codificantes nós chamamos de introns, ok? Elas possuem, pessoal, funções específicas, tá? Funções moleculares específicas, mas uma delas é auxiliar, né, a presença de exon e introns, principalmente de introns, né, que é a parte não codificante, eles vão auxiliar na regulação da expressão gênica e na própria expressão gênica. Então aqui nós temos a molécula de DNA, e essa molécula de DNA tem a região do exon, parte codificante, e regiões não codificantes, chamados de introns. Esse DNA vai então ser usado como molde para o processo de transcrição, a criação de uma molécula de RNA. Só que esse RNA, que nós chamamos de pré-RNA, ele também vai ter a presença de exons e a presença de introns também, ok? Então, também vai ter a presença de regiões codificantes e regiões não codificantes. Por enquanto, então, é um pré-RNA mensageiro. Para que esse pré-RNA mensageiro se torne um RNA maduro, essas porções não codificantes, os introns, eles têm que ser retirados. Então, o que acontece é o quê? Esses introns são descartados, são retirados, formando então apenas sobrando apenas os exons, que aí nós temos um RNA funcional. Essa retirada de introns é o que nós chamamos de processo de splicing, processo de maturação. O RNA, que era um pré-RNA, se tornou um RNA funcional, somente com exons, ok? E aí sim, esse RNA mensageiro funcional, ele pode então ser usado na etapa de tradução e gerar uma cadeia proteica, uma proteína. Então, o que seria o processo de splice? Se consiste na retirada de introns, regiões não codificantes, de um RNA precursor, de forma a produzir um RNA maduro funcional, tendo apenas os exons. E aí, pessoal, nós temos o splicing alternativo ou splicing diferencial. O que seria isso? Aqui nós temos a molécula de DNA, né? uma pequena parte da molécula de DNA,
uma fita aqui em vermelho e outra fita em verde, uma molécula de DNA. Esse DNA, ele também vai possuir os introns e vai possuir os exons, tá? Os exons são as regiões regiões codificantes e os introns são regiões não codificantes, ok? Esse DNA ele vai ser usado como molde para formar um RNA mensageiro. Só que esse RNA mensageiro vai possuir também os introns, que aqui são 3, e os exons, que são a parte codificante, que aqui está em números, né? 1, 2, 3 e 4. Então aqui nessa molécula de RNA nós temos os introns, 3 introns e 4 exons. Por enquanto é um pré-RNA mensageiro, precisa então retirar os introns para se tornar ativo, né? Mas olha só que interessante, pode acontecer splicing neste mesmo pré-RNA mensageiro, e esse splicing pode formar proteínas diferentes. Como assim, professor? Olha só, vamos aqui no primeiro splicing. Aconteceu o splicing, ou seja, saíram então os introns, sobrando o quê? Os exons apenas. Só que olha só nesse caso, nesse RNA mensageiro funcional, sobrou o exon 1, sobrou o exon 2 e sobrou o exon 4, tá? Neste caso, o exon 3 ele foi descartado também, mas ó, sofreu splicing, saiu todos os introns para deixar apenas os exons. Olha esse segundo splicing também. Segundo splicing, saiu os introns, os 3 introns e ficou os exons. Só que ficou o exon 1, o exon 3 e o exon 4, tá? Então, notem aqui comigo, 2 RNAs mensageiros funcionais diferentes, partindo do mesmo pré-RNA mensageiro. Se são RNAs mensageiros funcionais, né, diferentes, porque eles ficaram com exons diferentes, a única semelhança, né, seria que os introns saíram, eles permaneceram com exons, mas com exons diferentes. Vocês concordam que se são RNAs mensageiros diferentes, eles vão gerar proteínas diferentes, o processo de tradução vai ser diferente. Por isso que nós chamamos de splicing alternativo. Dependendo do que a célula necessita, ela pode gerar esta proteína. Dependendo do que essa mesma célula necessita, ela pode gerar este outro tipo de proteína e bloquear essa. Claro que se ela precisar dessa proteína, ela produz e bloqueia, né, e regula a expressão desta proteína. Então, por isso que nós chamamos de splicing alternativo. Splicing, porque independentemente se formou este RNA ou este RNA, saiu todos os introns. Alternativo por quê? Ou diferencial, por quê? Porque o mesmo pré-RNA mensageiro ele originou RNAs funcionais diferentes. Eles possuem alternativas, né, que são diferentes, ok? Pessoal, espero que tenha ajudado aí vocês, tá, nesse conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um grande abraço e bons estudos.